Bem, amigos, olá, sou o Alberto, estou de volta, demorei muito, né? E vamos tentar hoje mais uma viagenzinha, né? Pelo Código Penal. Aí você diz assim, não, está muito lento. Não está, não. Tá, não. Pelas respostas dos exercícios, né? Dos exercícios, eu vi que não está lento. Vocês conseguiram realmente fechar o Código Penal, dar aquela viajada legal. Nós vamos continuar viajando, tá? E depois, lá no final, a gente vai fechar, vamos começar a falar de crimes em espécies, aí você vai conseguir calcular tudo dos crimes. Você vai conseguir classificá-los, você vai conseguir ver prazo de prescrição, você vai ver prazo para propor ação penal, né, no caso de queixa ou queixa com a ação penal pública subsidiária, né? Na verdade, é uma ação penal pública subsidiária que não se inicia pela denúncia, se inicia pela queixa. Então, vamos fazer essa viagem devagarzinho, né? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. É isso mesmo, vou compartilhar. E está lá, aonde nós paramos, não é? Nós falamos de lei penal no tempo, aí nós falamos do artigo 2º, aí falamos de retroatividade, né? Que é uma causa extintiva de punibilidade. Falamos que se fato antigo for revogado por lei posterior, cessa em virtude dessa nova lei a ação penal, a execução, mas não cessam os efeitos civis e os efeitos administrativos do crime. Depois falamos nesse parágrafo único e falamos de sentença penal condenatória e sentença penal condenatória transitada em julgado. Vamos, então, à súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Diz ele: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Opa! O STF já me surpreendeu. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna, mais benéfica. Vejam, nós temos aí que te mostrar a existência de dois processos. Antigamente, no processo civil, tinha processo civil de conhecimento e processo de execução. Hoje, se faz tudo no mesmo processo, tanto na área civil quanto na área trabalhista. O direito penal não trata disso. Ele tem o Código Penal e tem o Código de Processo Penal, que vai tratar de processo de conhecimento e processo de execução. Então, imagine que A seja autor de um roubo, está sendo julgado pelo juízo da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Lá o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele passou a ser réu e está sendo processado. Então, temos denúncia, citação do réu, resposta à acusação no prazo de 10 dias
Se ele não oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias, ser-lhe-á nomeado um defensor público para fazê-lo. Depois o juiz vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, vai ouvir as testemunhas de acusação, quer dizer, primeiro a vítima, se for possível, né? As testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, e se não houver mais nenhuma diligência, o juiz vai dizer para o doutor promotor de justiça: o senhor tem o prazo de 20 minutos para fazer suas alegações finais, prorrogável por mais 10. O promotor acaba de fazer as alegações finais, vira-se para o advogado do réu e diz: doutor advogado, o senhor tem 20 minutos, prorrogável por mais 10, para fazer as alegações finais. Muito bem. Ambos fazem suas alegações finais e o juiz: eu estou pronto para proferir sentença. Ótimo. Doutor, estamos esperando. O juiz faz a sentença e diz lá no final: julgo improcedente a ação, quer dizer, a ação não é improcedente, o que é improcedente é o pedido, né? Julgo improcedente o pedido de condenação do réu para absolvê-lo. Bom, doutor promotor, quer recorrer? O doutor promotor vai querer recorrer? Não, eu não vou recorrer. Doutor advogado, vai querer recorrer? Eu absolvi seu cliente. Não, não vou querer recorrer. Então, posso dar como transitada em julgado esta sentença nesta audiência? Pode. O juiz dá por transitada em julgado. Não houve recurso do Ministério Público, não houve recurso da defesa, transitou em julgado ali, naquele momento. Pronto. Ali acabou um processo, que é o chamado processo de conhecimento. O juiz, com a sentença, diz: eu conheci da acusação, conheci as teses de defesa do réu e achei por bem absolvê-lo. Pronto, acabou. Agora invertemos. Doutor promotor, alegações finais no prazo de 20 minutos, prorrogado por mais 30, prorrogável por mais 30. O promotor fala, palavra para a defesa, por prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10. Eu falei 30, né? Eu falei promotor 20, prorrogável por mais 10. Um total de 30. Para a defesa também. Um prazo de 20, prorrogável por mais 10. O promotor fala, a defesa fala, o juiz diz, profere sentença e diz: julgo procedente a ação e o pedido para condenar ao réu pelo crime de furto simples a pena de 4 anos, que eu vou agravar em 6 meses por ele ser reincidente. A reincidência é uma causa de agravação de pena. Artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Repete comigo. A reincidência é uma causa de agravação da pena. Artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Pronto. O juiz diz: asseguro ao réu o direito de recorrer em liberdade. Pronto. A audiência termina ali e termina também o papel do juiz do processo de conhecimento. Ele conheceu a acusação, conheceu a defesa, proferiu uma sentença condenatória, acabou a função dele, a função jurisdicional dele. Ok? Vamos dizer que, no prazo de 5 dias, ele, réu, resolva recorrer. O juiz está ótimo, vai recorrer. Qual é o recurso cabível de sentença condenatória ou absolutória?
Apelação. O senhor vai apelar. Apela no prazo de 5 dias e ofereça as suas razões no prazo de 8 dias. No futuro, quando vocês estiverem estudando recurso no processo penal, a professora Josiane vai falar disso. Muito bem. O réu recorre. Aí eu pergunto, essa sentença transitou em julgado? Não. Não transitou em julgado. Por quê? O réu recorreu. Se cabe recurso, a sentença não transita em julgado. Muito bem, o juiz recebe a apelação, manda para o Ministério Público fazer as contras-razões. Terminado isso, o juiz diz, suba os autos do processo de conhecimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pois é. Muito bem. Lá, o processo vai ser distribuído para uma das 8 câmaras criminais. Digamos que caia na quarta, não, quarta não. Quarta não dá. Terceira também não. Terceira. É ruim para o réu. Né? Vamos arrumar uma câmara melhor. Quinta Câmara. Quinta Câmara. O processo vai lá para a Quinta Câmara, é distribuído para um desembargador que vai passar a ser o juiz daquele processo, na segunda instância. O nome dele é relator. Pronto. Aí ele recebe o processo e olha assim, né? Trata-se de um furto de réu reincidente. Vamos ouvir a procuradoria. Aí, quando ele vai mandar para o procurador, o secretário dele, doutor, novidade, o que houve? O crime de furto acabou. Sai hoje publicado no Diário Oficial da União que o crime de furto não existe mais. Ele foi revogado. O artigo 155 do Código Penal foi revogado. Gente, me dá esse processo aqui. Extingo a punibilidade do acusado, não é? Pela retroatividade de lei que não considera o fato criminoso como crime. Não considera mais. Aí cabe, então, se o processo estiver na segunda instância, cabe ao relator aplicar a lei nova. E se tivesse ainda nas mãos do juiz de primeiro grau no processo de conhecimento, caberia a ele, juiz de primeiro grau, aplicar a lei. Não é? Ele diz, extingue a punibilidade pela retroatividade de lei que não considera o fato furto como crime. Mas não. Aí o secretário disse, estava brincando com o senhor, seu relator. Foi extinto, não acabou, não. O furto continua existindo no Brasil. Está ótimo, a brincadeira serviu. Aí ele manda para o procurador emite um parecer, sempre contra o réu. Dificilmente a favor do réu. E diz, opino pelo conhecimento do recurso de apelação, mas e que seja negado o provimento. Aí o tribunal simplesmente diz, olha, eu vou analisar o recurso, estou analisando o recurso, o réu é reincidente, o juiz aplicou a pena de 4 anos e 6 meses, mas eu vou diminuir para 4 anos e 1 mês. Não adiantou nada. Porque se ele tivesse diminuído para 4 anos, ele teria que substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Então, por isso que eu não falei 4 anos, falei 4 anos e 1 mês. O processo desce e o juiz expressa-se carta de sentença. Vai uma carta de sentença para o juiz da vara de execuções penais.
Quando o processo chega na vara, a carta de sentença chega na vara de execuções penais, o juiz lá, 3 dias depois, recebe um telefonema do tribunal, diz, por favor, entre no site do Planalto e veja a reforma no Código Penal. O crime de furto agora passou a ser punido com a pena máxima de 3 anos. Aí o que o juiz faz? O juiz da execução penal, da vara de execução penal, aplica a pena de 3 anos e vai substituir essa pena por uma restritiva de direito. Falei tudo isso para você entender como é que funcionam as alegações finais, como é que funciona o recurso de apelação, assim, muito en passant, é lógico. Para diferenciar processo de conhecimento e processo de execução, para dizer para você que, se houver mudança durante o processo de conhecimento, uma mudança na lei penal que favoreça ao réu, caberá ao juiz do processo de conhecimento aplicar a lei mais benéfica. Se essa mudança ocorrer quando o processo estiver em grau de recurso, caberá ao relator da Câmara ou da turma, porque na Justiça Federal eles não falam Câmara, falam turma. No STJ, fala-se em turma. No STF, fala-se em turma. Não é? No STJ, a 5ª e a 6ª turma são competentes para as matérias penais. Lá no STJ, 1ª e 2ª turma. Pronto. No STF. Caberá ao relator. Mas e se não houver mais recurso? Se não houver mais recurso, transitou em julgado. Caberá, então, a quem aplicar a lei mais benéfica? Ao juiz da vara de execuções penais. Simples assim, né, professor? Simples. Aí vem na prova. Aquele exercíciozinho que você fez ali e que você achou que estava difícil. O examinador pergunta. Joãozinho responde processo na 5ª vara criminal. Foi condenado a 5 anos por crime de roubo. Interpôs recurso de apelação. O processo está em grau de recurso quando sobrevém uma lei nova dizendo que não existe mais crime de roubo. Nesta hipótese, caberá conhecer da lei mais nova em favor do réu. Letra A, o juiz de 1º grau. Letra B, o juiz da vara de execuções penais. Letra C, o revisor do processo em 2º grau. O vogal do processo em 2º grau. Ou o relator do recurso de apelação. Pronto, o relator do recurso de apelação. E se for recurso especial, o relator do recurso especial. E se for recurso extraordinário, o relator do recurso extraordinário. É simples demais o direito penal. E também o processo penal, diga-se de passagem, metade da aula até agora foi penal, metade processo penal, ok? Você já tem natureza, já tem inclusive a certeza que de uma sentença penal condenatória no 1º grau cabe recurso de apelação. Se for absolutória, cabe recurso de apelação. Qual é o prazo para interpor recurso de apelação? 5 dias. E para apresentar as razões, 8 dias. Aí o juiz manda o processo para onde? Para o tribunal. Acabou. Lá no tribunal, para quem que ele vai? Vai para um desembargador. Em cada Câmara tem 5. Mas 3 julgam. Um deles é chamado de relator. É o dono do processo ali. Ok? Ficou simples. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, tendo havido recurso de apelação, recurso em sentido estrito, recurso especial, recurso extraordinário, embate, caberá a quem aplicar a lei nova mais favorável ao réu? Ao juiz da vara de execuções. Por quê? Ele falou que transitou em julgado. Antes de transitar em julgado, no 1º grau,
juiz do processo de conhecimento. E se estiver em grau de recurso, relator. Eu sou repetitivo mesmo, mas também se você não memorizar, pelo amor de Deus, né? Vamos então para o terceiro slide. Aí é um novo assunto. Artigo 3º. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que você que é advogado antigo chamava de lei de introdução ao Código Civil, que nunca foi lei de introdução ao Código Civil, sempre foi lei de introdução às normas do direito brasileiro, que serve para tudo, né? Então, entrou em... Temos, então, a lei de introdução. E lá na lei de introdução, ele diz o seguinte, ó, não se destinando a lei a prazo ou a condição, ela vigora por prazo indeterminado. Não é essa a redação, mas ele diz, ó, não se destinando a um tempo ou a uma condição, a lei vigora por prazo indeterminado. Certo? Então, o Código Penal é de 1940, ele está em vigor até hoje. Está precisando de outro, mas está em vigor até hoje. Então, a lei vigora, ela é feita para o futuro. Ela vigora por prazo indeterminado. Ela vigora até que outra lei a revogue ou a modifique. Não é? Então, a lei é assim, ela é feita para o futuro e ela vai vigorar enquanto uma nova lei não revogá-la ou não modificá-la. Excepcionalmente, temos leis temporárias e leis excepcionais. Olha, eu disse que ela é eterna. Nós tivemos até 2002 o Código Comercial de 1850, vigorando no Brasil. Não é? Então, a lei é feita para o futuro, para 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200, 100. Não é? A Constituição Americana, né? Quantos anos ela não existe? Né? 1779, 59, não me lembro a data. Vigora até hoje, com as suas emendas, mas vigora. Então, o legislador trouxe duas exceções. Lei excepcional e lei temporária. O próprio nome dela diz lei excepcional. Esta lei excepcional, ela vigora por tempo determinado. A lei temporária vigora por tempo determinado. E, professor, agora eu me enrolei. O senhor falou que as duas vigoram por prazo determinado? Sim. Só que o prazo de sua vigência vem fixada na lei. A outra, o prazo de sua vigência depende do que vai acontecer lá na frente. Não é? Professor, não consegui entender. Vou ser mais claro. É muito mais simples. Quer ver? Lei 12.663, de 5 de junho de 2012. É a chamada Lei da Copa. A Lei da Copa foi uma mistura de normas administrativas, de normas civis, de normas de direito internacional, de normas penais incriminadoras.
Aí essa lei da Copa, que é a Lei 12.663, lá no seu artigo 36 diz: os tipos penais vigorarão até 31 de dezembro de 2014. Olha só, ele disse, o legislador disse, lá em 2012, que estamos criando a lei da Copa, destinada àqueles acontecimentos que ocorreriam no Brasil em 2013, 2014. E ele disse lá que existem alguns crimes cuja vítima seria a FIFA. E esses crimes seriam punidos com pena de detenção de 1 a 3 meses, ou multa e multa. Então, ele fixou tipos penais. E disse que esta lei só seria aplicada no Brasil até o dia 31 de dezembro de 2014. Aos fatos praticados no Brasil, aqueles fatos previstos na lei, praticados no Brasil até 31 de dezembro de 2014. Esta lei tem prazo determinado? Tem. Prazo determinado para iniciar e prazo determinado para terminar. Esta lei é uma lei temporária. Pronto, acabou. Lei temporária. Por quê? Eu vejo nela a data do término da sua vigência. Fácil assim, professor? Fácil. Eu não acredito, mas o senhor falou que tem a lei excepcional também. A lei excepcional, eu disse que ela tem um prazo determinado. Tem. Mas esse prazo, ele não aparece na lei. Ele aparece no nome. Não é? Ele diz, ó, a lei excepcional, embora decorrido o período de duração, ou a lei desculpa, gente, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Nessa expressão aqui, ó, ou cessada as circunstâncias que a determinaram, o legislador diz, ela tem um prazo, mas eu não vou poder fixar esse prazo na lei, porque ela não é uma lei temporária, ela é uma lei excepcional. E qual é o prazo? Até cessar as circunstâncias que a determinaram. Pronto. Então, a lei excepcional está presa a um prazo, o prazo que perdurar a circunstância que gerou aquela lei. Se demorar 3 meses, vai vigorar por 3 meses. Se demorar uma semana, se demorar 1 ano, por ano. Se demorar 2 anos, 50 anos, 50 anos. Então, a lei é feita para o futuro, por prazo indeterminado. A lei excepcional, a lei excepcional, ela tem o prazo fixado no término das circunstâncias que a geraram. E a lei temporária? Não, a lei temporária vem com prazo expresso em lei. Vamos lá agora? Olha que bonitinho. Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. E aí, no artigo 8º, ele diz: esta lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência da saúde internacional, decorrente do coronavírus,
responsável pelo surto de 2019. Bem, ela traz uma exceção, mas não interessa a exceção. Ela tem prazo fixado? Tem. Qual? Qual é o prazo? Não é prazo, professor. Na verdade, é uma condição. Então a condição é o prazo. O prazo de duração dela é até cessar a condição. Então, se uma lei é criada, né, e o tempo de duração dela está condicionado à cessação das circunstâncias que autorizaram a edição daquela lei, né, essa lei é chamada de lei excepcional. Tudo bem? E quando na lei vem o prazo de início e o prazo do final. Aí é uma lei temporária. Então, vamos voltar lá. A lei excepcional, embora decorrido o período de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. A lei excepcional ou temporária, a lei temporária, embora decorrido o período de sua duração, aplica-se ao fato ocorrido durante a sua vigência. Olha, enquanto vigorar uma lei temporária, os fatos ocorridos durante a sua vigência serão punidos. Enquanto vigorar uma lei excepcional, os fatos ocorridos durante a sua vigência serão punidos. Professor, nesse momento, o senhor sabe que eu não sou formado em direito. Quem é formado em direito já tem dúvida? Imagine eu, que sou dentista. Meu filho, então presta atenção. Presta atenção. Hoje está em vigor uma lei temporária. Essa lei temporária diz: furtar alguém, pena de 390 a 480 anos. Essa lei vai vigorar até essa data. Por que ela vai vigorar até essa data? Termina hoje essa lei. Ela começou em janeiro e termina hoje. E por que foi criada essa lei? Porque tínhamos a pandemia e o pessoal estava furtando à vontade, né? Pessoal de supermercado, pessoal de loja, pessoal de coisa, né? Uma câmera que você compra por R$400, né? Logitech, você encontra hoje no Mercado Livre até por R$2.000. É furto isso, né? Isso é abuso do poder econômico. Bom, aí, até hoje, então, o furto, desde 1º de janeiro até hoje, o furto é punido com a pena de 390 a 480 anos? Isso. Pronto. Joãozinho, hoje, nesse horário, antes de meia-noite, ele furta. E olha, que ele furta insumos para tratamento da pandemia. Pior, né? Ele furta. Acabou. Passa a meia-noite, ele já está preso, em flagrante. Aí o advogado chega lá e diz: olha, fui indicado pela família para lhe prestar assistência jurídica. Doutor, moleza. Eu fui estudante de direito. Essa lei que pune o furto com 490 anos, 80 anos, não é? Ela existiu até ontem. Ela foi revogada pelo decurso de prazo. Meu filho. Mas você vai continuar preso, vai ser denunciado, vai ser processado, vai ser julgado daqui a 5 anos. Não sei quanto tempo esse processo vai demorar.
mas você vai ser condenado a uma pena de 350 a 480 anos. 390 que eu falei, né? A 480 anos. Mas, doutor, não foi revogada? Não. Olha o que diz o artigo 3º. A lei temporária aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, embora decorrido o período de sua duração. Gente do céu! Se eu soubesse, eu não teria praticado esse crime. Isso não adianta. Ninguém no Brasil se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ah, professor. Ai, professor, pelo amor de Deus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Se o Brasil estivesse em uma guerra declarada e eu praticasse um crime cuja pena seria de morte, fosse preso lá no campo de batalha, voltasse para o Brasil, porque a guerra acabou, e eu estou aqui no Brasil, na minha casa, no belo dia chega um tenente e diz: soldado, por favor, vamos para o quartel. Para quê? Para você ser executado. Mas estamos em tempo de paz. O Brasil só admite a pena de morte em caso de guerra declarada. A guerra já acabou. Ele disse: aquela situação era uma situação excepcional. E durante aquela situação excepcional de guerra, você praticou um crime que era punido com pena de morte. E essa pena de morte vai ser executada, embora cessadas as circunstâncias em que o Brasil se encontrava. Pronto. Então, quer dizer que em tempo de paz também é possível aplicar-se uma pena de morte? Neste ponto, eu vou lhe chamar a atenção. Qual é a atenção que eu vou lhe chamar? Não caiu nenhuma questão que eu saiba, nenhuma questão e nenhuma prova, nem para juiz, nem para promotor, nem para defensor, não caiu. Por quê? Existe uma profunda discussão sobre a inconstitucionalidade dessa situação. Mas como o Brasil não viu uma guerra ainda, não viveu uma guerra ainda, desde 1939, né? Então, não se levantou essa discussão a nível de tribunal, a nível de jurisprudência, de súmula. Os tribunais ainda não foram chamados a interpretar esse dispositivo. Tá? Então, em razão desta falta de posicionamento frente à Constituição de 1988, que sustenta o princípio da dignidade humana, essa questão não tem caído em prova. O cara não vai te perguntar: o Brasil está numa guerra declarada, o soldado praticou um crime que era punido com pena de morte. Se acabar a guerra, pode-se executar a pena? Ninguém vai te perguntar isso. Ok? Professor, mas se te perguntar, o cara é maluco. O cara é maluco. O examinador é maluco. Ele não vai perguntar. Ninguém perguntou ainda, pelo menos que eu saiba. Agora, é óbvio que numa prova de, digamos aí, para a magistratura da Justiça Federal, né, eu, como examinador, eu perguntaria. Perguntaria e qualquer posicionamento que o candidato sustentasse, eu daria 10. Se ele dissesse: é possível aplicar, daria 10. Se ele dissesse: não é possível aplicar, eu daria 10. Por quê? É uma questão que só um besta faria. Mas eu tenho a minha posição sobre isso. Não cabe a mim falar para você essa minha posição. Só adianto que não cai. Professor, então o senhor não deveria ter falado isso. Meu amigo, você está cercado de estudantes de direito, cercado de pessoas ligadas ao direito.
são policiais que foram advogados, ou foram bacharéis em direito, são bacharéis em direito, né? São advogados, delegados, promotores. Você namora uma promotora, né? Aí você vai discutir isso com ela, vai dizer, toma, não é? Professor maluco, isso é inconstitucional, não é? Ela vai dar sua opinião, você vai ficar impedido. Se o seu namorado for um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, e ele disser que isso é inconstitucional, ele está correto. Se ele disser não é inconstitucional, está correto. Não discuta com ele, não. Uma coisa é certa. O seu examinador, se fizer isso, ele tem que te dar correto nas duas opções. Nós não vivemos isto para esse dispositivo ser interpretado pelos tribunais. Tudo bem? Vamos em frente. Falei da lei temporária, né? Falei da lei excepcional. E agora vamos ao tempo do crime. Artigo 4º. Gente, isso aí parece uma brincadeira. E eu vou passear com vocês pelo Código Penal, por leis especiais, ou pelo menos uma, né? Aí vocês, pô, professor, não anda com a matéria. Claro que eu ando, é que você não está percebendo. À medida que eu vou falando, mais você vai aprendendo, não é? Aí ele diz assim, tempo do crime. Apareceu a palavra tempo. Ela vai te perseguir para o resto da vida. Tempo para aposentadoria. Tempo de reclusão. Tempo de pena. Tempo de prescrição. Tempo para propor ação. Essa palavra tempo. E a gente não sabe o que é tempo. Não é? Vamos lá comigo, por favor. Eu quero que você se lembre que no primeiro vídeo eu falei de pena de prisão simples, falei de pena de reclusão, detenção, aí eu falei de pena de 1 mês a 3 meses, pena de 15 dias a 1 mês, lembra? Falei pena de 20 anos, né? Eu falei de pena de 10 anos, falei tudo isso. E você não sabe o que é ano. Nem as imobiliárias sabem. A imobiliária, ela faz um contrato com você da seguinte forma. Este aluguel é pelo prazo de 1 ano, começando no dia 10 de janeiro de 2020, terminando no dia 9 de janeiro de 2021. Não é no dia 9 de janeiro, termina no dia 10 de janeiro. Olha, você que faz aniversário no dia 17 de outubro, então, no dia 17 de outubro, você vai fazer 63 anos, não vai? Vai. E quando é que você volta a fazer aniversário? No dia 17 de outubro de 2021. Depois de 12 meses. Ah, é, professor? É. Ano. Ano é isso, ó. Considera-se ano, olha aqui, considera-se ano o período de 12 meses. Contado do dia do início ao dia e mês correspondente do ano seguinte. Ah, eu entendi, professor. Quer dizer, então, professor, que se eu for condenado a 2 anos e começar a cumprir a pena no dia 10 de janeiro de 2021, eu vou sair no dia 10 de janeiro de 2023? Eu acho que não. Mas não são 2 anos? São. Mas eu não estou falando ainda de prazo penal. Eu só estou te dando a consciência do que é ano, porque você não sabia.
Agora você sabe. Olha, professor, qual é a importância disso para mim? Quer ver? Considera-se mês, olha aqui, ó, a palavrinha mês, o período de tempo contado do dia do início ao dia correspondente do mês seguinte. Ó. Pronto, isso é mês. Do dia 4 de abril a 4 de maio, um mês. Do dia 16 de setembro ao dia 16 de outubro, um mês. Isso é um mês. Ah, professor, eu não sabia. É. Mas isso é tão claro. É, né? E quando for fevereiro? Ah, também já sei, professor. Tudo bem. Ele diz aqui, ó. Quando o ano e o mês do vencimento não houver dia correspondente ao início do prazo, este findará no primeiro dia subsequente. Ah, sim. Então, 31 de janeiro. Aí vem o mês de fevereiro, tem 28 dias. Não tem 30 dias. Ah, então vai corresponder ao dia 1º de março, né? Aí vai dar um mês. É isso. Nossa Senhora. Aí, e se você, professor, diz uma coisa para mim. Qual é a metade de um mês de fevereiro? 15 dias. Qual é a metade do mês de março, que tem 31? 15 dias. Quando te perguntarem qual é o meado do mês, você diz o 15º dia. Acabou. Não tem que brincar com isso, não. Está numa outra lei. E qual é o período de um mês? Olha, é o período correspondente. É o período que vai de um dia ao mesmo dia correspondente do mês seguinte. Ah, entendi, professor. Acabou a minha dúvida. Deixa eu fazer uma perguntinha só para ver se você entendeu mesmo. Coloca aí no papelzinho. Você foi vítima de crime de calúnia no dia 10 de janeiro. Tudo bem? A professora Josiane te ensinou que o prazo para você oferecer queixa contra aquele que te caluniou é de 6 meses, contado da data do conhecimento da autoria, em regra. Então, no dia 10 de janeiro, você tomou conhecimento que Joãozinho te caluniou. Você tem 6 meses para propor ação. Quando é que vai terminar? Olha, dia 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio, 10 de junho. Professor, e se 10 de junho cair no domingo? Eu não estou falando de prazo processual penal, não. Eu estou falando de prazo de natureza penal, ação penal como artigo 100 do Código Penal. Então, meu filho, presta atenção. Se eu te der chance de mais um dia, eu estou prejudicando o réu. Então, não posso dar um prazo de mais um dia. Pronto, caiu no domingo, decaiu do direito de queixa. Professor, eu posso, então, agora misturar tudo isso e colocar no papel? Pode. E ai de você, se eu te mandar um exercício, não vou mandar mais, mas se eu te mandasse um exercício e caísse uma questão dessa e você errasse, eu te processava por injúria. Quer dizer que você sabe o que é ano? Sabe o que é mês? Sabe o que é metade de um mês? E sabe o que é dia. Por quê? Isso eu não preciso falar com você, porque você conhece história, e no ano de 46 anos antes de Cristo, Júlio César
mandou Gregório fazer um novo calendário. Daí a gente tem em mente hoje, né, em aplicação, o calendário gregoriano, que na verdade não é de Gregório, né? Ele recebeu o nome. Na verdade, quem mandou fazer é o pai da criança, Júlio César. Muito bem. Você sabe o que é ano, é o período de 12 meses? Simples, né? Eu faço aniversário todo dia 10 de cada ano. Pronto. Isso é ano. Ah, mas por que as imobiliárias fazem isso? Ah, você vai querer que o pessoal de imobiliária conheça uma lei de 6 de setembro de 1949? Gente, em 49 tinha 10, eu fiz 10, aliás, nessa data, não, foi no dia 8. No dia 8 de setembro de 49, eu completei 10 anos que eu voltei da guerra. Eu fui na primeira leva e voltei na primeira leva. Na Segunda Guerra Mundial. Você vai querer que o cara lembre? Conheça isso? Não, quem tem que conhecer é você que vai ser policial. Tá bom? Então, vamos continuar. Professor, esse negócio aí é coisa. Tempo do crime. Já sei ano, já sei mês, já sei dia, meado do mês. Aí ele dizia, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Gente do céu, agora eu fiquei maluco. E eu vou te dizer por que o aluno fica maluco. Ele fica maluco por causa disso aqui, ó. Ele vai ler no livro, o professor no cursinho vai explicar, o professor na faculdade explicou, disse, ó, 3 teorias explicam a lei penal no tempo. Aí ele vai falar, teoria 1. Nem dê ouvido ao teu professor. Não quero que você desrespeite o professor, não. O professor, o pior que ele seja, ele merece respeito. Pelo menos ele tem coragem de estar ali. Ok? Não quero. Mas a teoria 2. Professor, eu não vou levar também em consideração, não. Mas o senhor vai explicar. Estou explicando. Teoria 3. Professor, numa aula o senhor explicou a teoria 1. Numa outra aula o senhor explicou a teoria 2. Numa outra aula o senhor explicou a teoria 3. Não é? É hoje. Agora, qual que é a verdadeira? É essa terceira aqui, ó. Atividade. Eu quero saber das outras. Não vou falar. E você não vai me obrigar a falar. Porque isso não te interessa. Não vai cair no teu concurso. Quanto ao tempo do crime, você só tem uma palavra para colocar na prova. Teoria da atividade. Como assim, professor? Teoria da atividade. Quanto ao tempo do crime, o legislador adotou a teoria do resultado. Não, eu não falei resultado com você, falei. Ah, mas está escrito aqui. Mas eu não falei. É o que eu estou falando que você vai escrever na prova, meu filho. Ah, mas tem professor que fala. Eu disse, meu filho, mas você tá me pagando para quê? Para ser reprovado? Não, você vai colocar só essa teoria. Mas, professor, por que os outros professores falam nas outras teorias se o senhor não quer falar? É porque eles leram no livro. E o livro tem que vender, tem que escrever muito para vender. Não é? Gente, é simples. Considera-se praticado o crime no momento da ação, ó, desculpa. Eu vou sair daqui para colocar de vermelho. No momento da ação ou omissão.
E ele diz, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha, ação e omissão, o que é? É uma atividade. Eu vou mudar a palavra atividade para poder reforçá-la na sua cabeça. Eu vou dizer não é aqui não, peraí. É aqui. Eu vou dizer no momento da conduta. Conduta, o que é? Uma atividade. Essa atividade pode ser positiva e essa atividade pode ser negativa. Tá ok? Quando eu falo que a conduta foi ativa, eu estou falando de um crime comissivo. Quando eu digo que a conduta foi passiva, eu estou falando de um crime omissivo. Ah, professor, que coisa bonita! Quer dizer que o homicídio é um crime comissivo, porque representa uma ação. Não é, professor? O homicídio diz matar alguém. É uma ação. Olha, o homicídio também não pode ser provocado por uma não ação, por uma omissão? É. Então você vai dizer, ah, mas professor, não foi assim que eu aprendi na faculdade. Certo, meu filho, mas você na faculdade não tinha a obrigação de passar no concurso da polícia, agora você tem. Então tem que aprender. Professor, o crime de matar alguém não é comissivo? É, meu filho. Mas ele pode também ser omissivo. Imagine você, né, que você passeando com um ceguinho que você quer matar. Perfeito? Aí você vai em direção a um precipício. Mas você não quer matar jogando-o no precipício. Não é isso que você quer. Perfeito? Aí, eles vão dar mais um passinho. Pronto, e cai. Aí você coloca na mão. Ih, caramba! Só que tem uma mensagem sua no WhatsApp dizendo eu quero matar aquele fulano. Mas quando a polícia vê a câmera, né? Ele percebe que você não praticou nenhuma ação. Mas você deixou de praticar? Deixei. Então, você praticou por omissão. Se o médico não atender o paciente que chega no hospital baleado, paciente morre sem que o médico o examine, porque o médico diz que está na hora de eu fumar meu cigarrinho. Esse médico agiu, matou, mas matou mediante uma ação? Não, matou mediante uma omissão. E depois eu vou colocar um terceiro caso aí, tá? Mas, por enquanto, eu só quero que você entenda isso, que o crime pode ser comissivo ou pode ser omissivo, tá ok? Tem mais um caso, que eu vou falar mais na frente. Então, quando ele diz que o crime, o momento do crime é no momento da ação, se o crime praticado for um crime comissivo, é ação. Se o crime praticado for um crime comissivo, é omissão. Aliás, omissivo é omissão.
Aí, o cidadão fala o seguinte, e você que já fez outros cursos, talvez tenha ouvido isso. Quando vier escrito no crime, deixar de é crime omissivo. E quando o crime representar um fazer, é crime comissivo. Quando representar uma ação, é crime comissivo. E quando representar um deixar de, é crime omissivo. Não entre nessa. Mas não entre mesmo. Ok? Vamos lá. Você me permite gastar um segundinho seu para vir aqui no Código Penal? Código Penal que eu quero. Código Penal. Você abre aí para mim o seu código, né? E olha o artigo 300. A gente não chega nunca. Desculpa aí essa demora, porque eu pensei nesse crime agora. É o 319, que é o prevaricação. Ele diz lá, ó, 319A, deixar o diretor de penitenciária, olha, deixar o diretor de penitenciária, se você sabe que é um crime omissivo, porque ele deixou de. Tá lógico. Tá de acordo com todo mundo. Agora, olha o 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Se você deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, o crime é de prevaricação. E se você retardar, também é de prevaricação. O deixar de fazer, ele é comissivo ou omissivo? Ah, me respondeu, omissivo, porque todo mundo diz. E o retardar? Olha, retardar é comissivo. Não, meu filho, entra nessa não. O crime de prevaricação na modalidade retardar, ele tanto pode ser comissivo, como pode ser omissivo. Imagine que eu chegue perto de você e digo, gente boa, pelo amor de Deus, eu pratiquei um crime. Ele está aqui, o inquérito está aqui na nossa delegacia. Vai prescrever o mês que vem. Doutor, eu tenho que concluir esse inquérito hoje. Eu disse, mas, pô, pelo amor de Deus, doutor, eu não posso prevaricar. Eu falei, então manda esse inquérito para o promotor de justiça sem relatório. Porque vai demorar um mês para chegar lá e mais outro mês para você mandar o relatório. Ah, mas aí já vai estar prescrito. Mas aí você retardou ato de ofício. Para satisfazer interesse, é sentimento pessoal, você pode de mim. Não é? Pronto! Praticou um crime comissivo, na forma o quê? De retardar. Ação, mandou para lá. E se você sentar em cima do inquérito, para ninguém ver, você está retardando? Tá. Mas na forma o quê? Omissiva. De maneira que se o cara perguntar, o crime de prevaricação pode ser punido na forma comissiva ou na forma omissiva? Essa é a resposta correta. Está certo. Então, professor, aí o senhor me deixou um pouco maluco. Deixei não, meu filho. Eu escrevi aqui, ó, conduta ativa, crime comissivo. Conduta passiva, crime omissivo.
E eu tirei da sua cabeça aquela palavrinha, o quê? Atividade. Eu vou retornar com ela para a sua cabeça, tá? Muito bem. Quando você tiver que analisar se um crime é ativo, ou seja, comissivo, ou se um crime é omissivo, você jamais veja apenas o deixar de. Todo deixar de é omissivo. Tem textuações, mas nem todos os crimes comissivos são apenas comissivos. Ok? Nem todo crime que você olha assim é um crime de ação, é um crime comissivo. Nem todos. O próprio homicídio, matar alguém. Se eu atiro em alguém, eu pratiquei um crime de homicídio na sua forma comissiva. E quando eu deixo de atender o paciente morre. Eu posso responder pelo crime de homicídio na forma comissiva. Eu vou dar um terceiro nome, mas não vai ser agora, ok? Muito bem. Recapitulando, o legislador, quanto ao tempo do crime, adotou a teoria da atividade. Mas quando ele for me perguntar crime por crime, eu esqueço esse negócio de atividade e lhe falo que isso se transforma em conduta. Conduta ativa, crime comissivo. Conduta passiva, crime comissivo. Aliás, desculpa, conduta passiva, crime omissivo. Conduta ativa, crime comissivo. Fazer, crime comissivo. Não fazer, crime omissivo. É a conduta que você tem que analisar. Então, considera-se praticado um crime no momento da ação ou da omissão. Eu vou parar por aqui. Nesse momento, vou fugir desse assunto e vou brincar com você em outro tema. Depois eu vou voltar aqui. Eu não posso falar nisso aqui mais, sem entrar, sem ir um pouquinho na frente, ok? Então, vamos lá. Como é que eu apago isso aqui, gente? Não é assim, não. Ih, danou. Ah, tem que sair daqui. Nossa senhora, danou. Ah, mas isso aqui já falei. Espera aí, eu tenho que fazer isso aqui de novo. Será que se fizer borracha apaga? Apaga. Tá vendo como é ruim ser velho, gente? Se fosse meu filho, já tinha encerrado com isso aqui. Bom, aí eu vou com você. Professor, você está me enrolando. O senhor estava no artigo 4º, já está no artigo 11? É, porque lá eu falei de teoria da atividade. Eu não falei das outras teorias porque elas não te interessam. Só vão encher sua cabeça. Mas eu falei também tempo da ação, tempo da omissão, e eu ia falar, inclusive, sobre o resultado, mas eu preciso de alguma coisa a mais. Vamos lá. Frações não computáveis da pena. Isso aqui é para o direito penal em geral. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Lembre que o código é de 1940, a moeda naquela época era o cruzeiro, tá? Aliás, isso foi reformado em 1984.
Também era cruzeiro. Bem, desprezam-se nas penas privativas de liberdade as frações de dia. O dia, ele é considerado da 0 hora às 24 horas, 59 minutos, 59 segundos, 59 décimos de segundos. Tá ok? Então, de 0 a 24 horas é dia. Então, se eu fui vítima de crime de calúnia às 10 horas da manhã do dia 11 de março, foi no dia 11 de março. E se foi às 23, foi no dia 11 de março. E se foi às 23 horas, 23 horas e 50 minutos, foi no dia 11 de março. No cômputo do direito penal, não se fala de horas de dias. Não se fala. Ah, ele matou o cara às 4 horas da manhã. Vai prescrever às 4 horas da manhã. Não, meu filho, ele matou naquele dia. Ah, professor, eu posso ser condenado a pena de multa de R$ 3,24? Pô, vamos falar outro número, né? 25 centavos? Porque senão você vai pensar que eu estou de gozação contigo, mas não estou. 25 centavos? Não, não pode. Não pode. Por quê? O artigo 11 diz: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, e na pena de multa as frações de centavos. Então, eu posso ser condenado a R$ 15. R$ 15,10 não cabe. Ok? Posso ser condenado a pena de 10 anos, 10 dias e 3 horas? Não. Ah, mas eu matei, foi às 6 horas da manhã. Eu não tenho problema. O dia é considerado por inteiro. Professor, isso tem importância para mim? Tem. Eu já dei o caso da calúnia. Não é? Aí a pessoa, mas eu nasci às 23 horas e matei às 2 horas da manhã. Daí que você nasceu às 23 horas. Se você nasceu nas 23 horas do dia 10 de março, não importa que você tenha matado no dia 10 de março às 6 horas da manhã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hora não importa. Ficou melhor assim, não ficou? Só dia. Inteiro. Dia inteiro. Querem ver como você vai dar um sorriso na cara, no rosto? Vai sair do seu rosto um sorriso de contentamento incrível. Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Ó. Pedro foi preso temporariamente às 15 horas do dia 10/3. Tempo da prisão é de 5 dias. Nesse caso, ele vai sair da cadeia no dia 13, no dia 14, no dia 15, no dia 16, no dia 17, porque o dia 15 foi um sábado. Ok? Pode não estar correto isso aí, mas só para você entender. Eu fazendo isso, você, por favor, printe a tela
para a gente não se perder, tá? Eu falei que não importa se ele foi preso às 15 horas do dia 10. Você vai dizer que ele foi preso no dia 10, tá? Você vai esquecer a hora aqui na prova. Tudo bem? Muito bem. Qual resposta você daria aí? Calma, você vai errar se você se arriscar. Você que não fez direito, é lógico. Eu vou um pouquinho mais aqui. Contagem do prazo. Contagem do prazo. O dia do começo inclui no cômputo do prazo. Contam-se os dias e os meses e os anos pelo calendário comum, do jeito que eu te ensinei, viu? Ano é aquele período de 12 meses, meses é aquele período, né, de 30, 31, 28 ou 29 dias. Lembra disso? Então ele diz, ó, contam-se de acordo com contam-se os dias e os meses e os anos pelo calendário comum, ou seja, pelo calendário gregoriano. Quando é que nasceu o calendário gregoriano? 46 anos antes de Cristo. Quem mandou fazer? Júlio César. Mas isso não cai na prova. Não, mas pode cair na prova de atualidades, sei lá. Muito bem. Ele diz, ó, o dia do começo inclui o dia do começo, inclui. Ou seja, eu começo a contar do dia do começo. Eu começo a contar do dia do começo. Eu começo a contar do dia da ação. Eu começo a contar do dia da omissão. Tudo bem? Aí você vai acrescentar uma coisa que não está escrito aí, mas você vai ter que levar na sua cabeça para o resto da vida e mais 6 meses. Inclui-se o dia do começo e exclui o dia do fim. Inclui-se o dia do começo e exclui o dia do fim. Depois você vai me perguntar assim, professor, não tem uma forma mais fácil de resolver isso? Tem. Tem. Vamos lá. Se ele foi preso às 15 horas do dia 10, a prisão temporária é de 5 dias, conta comigo. 10. Ah, mas faz 15 horas, e daí? Se tivesse sido às 23 horas, e daí? E se tivesse sido no sábado, e daí? E se tivesse sido no domingo, daí? Se fosse no Natal, e daí? Se fosse na terça-feira de carnaval, daí? Que isso? Não tem que perguntar mais nada. É o dia. Não importa se é sábado, se é domingo. Não importa. É o calendário nosso. É aquele dia. Essa regra não se aplica a tudo no processo penal, não. Estou falando de direito penal. Ok? Então, vamos lá. 10, um dia. 11, 2 dias. 12, 3 dias. 13, 4 dias. 15, 5 dias. Que dia que ele vai sair da cadeia? No dia 15. Ele foi preso no dia 10. Não é? 10, 11, 12, 13, 14. Não é? 10, 11, 12, 13, 14. É isso? 10, 11, 12, 13, 14. Mas 10 mais 5 não são 15? 10 mais 5 são 15. Mas você tem que tirar um dia de 15. Só vai ser o quê? Um dia? 14. Ah, professor, esta era a forma mais correta de ensinar? Era. Na contagem do prazo, você conta o dia do começo mais o prazo menos um dia. Vamos lá.
o dia do começo mais o prazo menos um dia. De novo, o dia do começo mais o prazo menos um dia. Por último, vou falar. O dia do começo mais o prazo que lhe derem na prova menos um dia. Tudo bem? Então, vamos lá. João, o crime de homicídio prescreve com 20 anos. Não é? Então, vou dar a data de hoje. Hoje é dia 2. 2/07 de 2020. Você mata alguém. Quando vai prescrever? Em 20 anos, professor. Em 20 anos, como a gente viu o calendário comum, não é isso? Em 20 anos vai dar o quê? 2/07 de 2040. Viu que bonitinho? Mas eu acabei de dizer, não entre nessa furada. Você que é advogado, que aprendeu aquele caso lá da Lei 810 de 49, né? De 6 de setembro de 49, você iria por aí. Lá no direito civil, você vai aplicar isso, aquilo, né? Aquilo. Agora, no direito penal, não. Direito penal, não. Eu matei um cara e não lamento mesmo tê-lo matado. Eu o matei no dia 3/7 de 2000. Vai fazer 20 anos amanhã. Aí eu, malandramente, hoje, 5:45, eu chego na delegacia e chamo você. Vem cá, polícia. Vem cá. O senhor quer falar comigo? Quero conversar com você. Né? Você tem jeito de ser polícia antigo, né? Minha matrícula é tal. Mas você é policial muito velho, parecendo comigo. Você se lembra que em 2020, no dia 3 de julho de 2020, um cidadão manquinho brigou na rua por causa de cerveja, deu uma garrafada no pescoço de um cidadão e bebeu o sangue dele, doutor, moço, pelo amor de Deus, não me lembro disso. Foi o crime mais terrível que aconteceu aqui na nossa cidade. Crime horrível aqui, eu me lembro como se fosse hoje. Era o meu 3º plantão na PCERJ. O que é isso? Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Era o meu 3º plantão e eu tive que ir nessa ocorrência. Eu disse, quantas horas? Ele disse, nós já estamos aqui 10 minutos conversando, 00:05. Pois é, o autor daquele crime sou eu. Não brinca. Eu, Alberto. Alberto. Ele disse, então, ainda não prescreveu? Está fazendo 20 anos hoje? Eu disse, prescreveu há 5 minutos atrás. Prescreveu no dia 2. Por que você está dizendo isso? Não foi isso que eu aprendi quando eu estava fazendo concurso. Naquela época, o seu professor não te ensinou que, nesse caso penal, por causa do artigo 11 e do artigo 10, inclui-se o dia do começo,
Mas o professor, na época, mandou você excluir o dia do fim. Terminaria no dia 3, 20 anos, isso é verdade. Mas ele mandou incluir o dia do começo. E exclui o dia do fim. É diferente do processo penal. Por isso que o professor ensinou naquela época. Olha, é o dia do começo mais o prazo menos um dia. O dia do começo mais o prazo menos um dia. Se você errar, não fala mais comigo, pelo amor de Deus. Não me chame para tomar cerveja, ainda que você tenha 10 caixas de Antártica. Veja, com uma latinha eu já corro atrás. Quer dizer, eu corro, é meio complicado eu correr, né? Gente, uma latinha. Eu corro atrás da mãe em 10 caixas. Coisa linda, né? O professor nunca podia imaginar que contar prazo seria tão fácil. Tão fácil. É o dia do começo, mais o prazo, menos um dia. O cara foi preso temporariamente por 5 dias, no dia 10 de março, às 23 horas. 23 horas dá 10 de março. 10 de março, 11 de março, 12 de março, 13 de março, 14 de março. 5 dias. Ou seja, o prazo, 10, mais 5, 1, mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, menos esse. 5, menos esse. Então, dia 14. Ficou fácil? Fácil demais. Fácil demais. Professor, que coisa legal. Lembra que eu falei para você, lá no artigo 103, salvo disposição expressa em contrário, ofendido cai do direito de queixa ou de representação, se não exercer no prazo de 6 meses, contado da data em que veio a saber quem é o autor do crime. Pronto! Agora eu sei que 6 meses são 6 meses. Professor, e o mês de fevereiro é um mês? É! Pode ter 28 dias ou pode ter 29. Do dia 31 de março, eu fui vítima do crime. Eu fui vítima do crime de calúnia no dia 31 de março. 31 de março. 30 de abril, um mês. 31 de maio, 2 meses. 30 de junho, 3 meses. 31 de julho, 4 meses. 31 de agosto, tem 31 de agosto, 5 meses. 30 de setembro, 6 meses. Vence no dia 30 de setembro, acabou! Acabou! Sai pro abraço. É polícia, bicho. Tem contra-cheque, tem arma, tem distintivo. Sai pro abraço. A questão de prazo, você não erra mesmo. Ok? Eu vou voltar lá para o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da conduta ativa ou da conduta positiva. Esse é o momento em que pratica-se o crime. E não o momento do resultado. Aqui nós vamos entrar numa outra polêmica. E eu quero que você me entenda, mas me entenda mesmo que eu não estou desfazendo de ninguém, não estou brincando com vocês. O meu assunto é sério, perfeito? Sou intolerável, sou intragável, sou tudo. Mas meu trabalho é sério, não brinco. E ele vem aqui no artigo 13, que é o chamado nexo causal, ou relação de causalidade, e diz o seguinte, o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
Você já ouviu na faculdade de Direito que você fez? Você já ouviu em cursinhos? Você já ouviu de colega? Já ouviu de advogado? Dizer: há crime sem resultado. Mentira. Todo crime, pode printar na tela aí, bem grande, ó. Todo crime deixa um resultado. Quem está falando isso? Alberto. Que Alberto? Alberto Glovera. Ele escreveu aqui para eu printar, ó. Todo crime deixa um resultado. Mas por que está dizendo isso? Porque está aqui, ó. O resultado de que depende a existência de um crime, o resultado de que depende a existência de um crime. Então, diz o seguinte: a existência do crime depende de um resultado. Se houver resultado, ação ou omissão, há crime. Se houver resultado, mais ação, mais omissão, há crime. Não discuta comigo, pelo amor de Deus. Meu professor era desembargador e ele falou que existe crime de resultado. Ele, inclusive, deu exemplo de tentativa de homicídio. Meu filho, coloca o que o professor seu falou. É menos um candidato para disputar com os meus alunos. Eu não vou discutir com você. Eu vou discutir com você? Não, você aprendeu dessa maneira? Faça dessa maneira. Mas se você aprendeu a ler, não aprendeu a ler, está aprendendo a ler hoje. Não estou nervoso, não. É porque eu fico bravo quando eles ensinam errado para os meus meninos. Não é? Todo crime deixa um resultado. Resultado jurídico. Resultado jurídico. Deixa. Por quê? Se o crime é um fato ilícito, típico e antijurídico, ele deixa um resultado que contraria a lei. Então, é um resultado jurídico. Matou alguém. A morte é um fato jurídico? É. Então, o resultado de matar alguém é a morte. É um fenômeno, é um fato jurídico. É um acontecimento jurídico. E foi mediante a minha ação que essa pessoa morreu. Foi mediante a minha omissão que essa pessoa morreu. Simples assim. Ou jurídico ou naturalístico. Só que está faltando uma palavrinha aqui. Desculpa. Ele vai trazer um resultado apenas naturalístico, não é? Ou vai trazer um resultado jurídico e naturalístico. Ora, preste atenção. Como é que eu posso trazer um resultado só naturalístico? A minha ação. Veja, se eu, sem querer, com a minha unha, arranho o seu braço, eu lhe causei lesão corporal? Causei. Naturalisticamente, há uma ofensa à sua integridade física? Há. Mas um arranhãozinho de nada com a unhazinha, ele ofendeu o ordenamento jurídico? Não. Então, existem resultados naturalísticos que não ofendem o ordenamento jurídico. E existem resultados naturalísticos que ofendem os bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Furtar alguém. O furto de coisa alheia móvel traz um resultado jurídico, a minha conduta de furtar traz um resultado jurídico e naturalístico.
Perfeito? E se eu jogar o seu relógio que eu furtei no ar? Trouxe um resultado jurídico e naturalístico. Acabou. Ah, e se nesse momento a polícia chegar, me pegar, me prender e devolver para você o relógio? Olha, não houve resultado naturalístico, porque você recuperou seu bem. Não, o seu patrimônio não foi ofendido. Mas eu, com a minha conduta, pratiquei um crime, subtraí algo móvel de alguém, subtraí. Então, nós temos aqui, e agora eu vou tirar, para você, então, dizer, existe um resultado. Aqui tem um acento, tá, gente? É jurídico. Todo crime deixa um resultado jurídico ou e naturalístico. Fale assim. Mas eu coloquei o ou naturalístico porque você sabe que se eu matar alguém, o resultado houve. Que resultado é esse? Jurídico e naturalístico. Não é? E se eu chamar você, se você me chamar de bichona, é uma injúria. Não é? Qual o resultado naturalístico causado aí? Ofendeu a minha dignidade, meu decoro. Isso é abstrato demais no direito. Não é? Então, nós temos aqui essa situação. Todo crime deixa um resultado. Bom, então agora a gente volta lá para o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ficou fácil. Eu fiz essa viagem todinha para te fazer uma pergunta. Se você responder errado, você, por favor, manda para mim no WhatsApp para eu te excluir do grupo. E é óbvio que eu vou pegar sua identificação e vou te processar. Claro. Claro que eu vou te processar. Isso é uma injúria. Não erre. Eu vou perguntar. Dia 2 de julho de 2020, hoje, às 21h58, Pedrinho, que vai fazer 18 anos, no dia 3 de junho, atira em Mariazinha, matando-a. Olha, no dia 2 de junho, 21h58, houve a conduta ativa de matar alguém. Joãozinho, com 18 anos, 11 meses e 29 dias, matou Maria, mas ele é inimputável. Por quê? No dia da ação e do resultado, ele era menor de 18 anos, portanto, ele é inimputável. Pronto, acabou. Agora, vou mudar a pergunta. Joãozinho, com 18 anos e 11 meses, no dia 2 de julho de 2020, atira na cabeça de Mariazinha, que é socorrida e morre no dia 5 de julho, considerando que no dia 3 de julho, morre no dia 5 de julho, né? Considerando que Joãozinho fez 18 anos no dia 3 de julho, antes da sua morte, antes da morte de Maria, pergunta-se, ele vai responder por ato infracional, como menor de 18 anos, ou vai responder perante o tribunal do júri, né? Porque na data da morte de Maria,
ele já tinha 18 anos? A pergunta é simples. Letra A, arte infracional, vara de infância e juventude. Letra B, tribunal do júri. Letra C, nenhuma das respostas. Letra D, vai ser abençoado. Letra E, vai ser amaldiçoado. Você tem que dar a resposta. Perante a vara de infância e juventude, perante o tribunal do júri, nenhuma das respostas, ele será amaldiçoado, ele será abençoado. Você tem que dar essa resposta. Tudo bem? É só olhar o tempo do crime e levar em consideração tudo que eu falei. Veja que eu ainda falei 21 horas e 58 minutos. Eu vou colocar mais. 23 horas e 59 minutos. E dá tiro na cabeça dela. E ela morre. Arte infracional. Ela morre no dia seguinte, quando já tem 18 anos. Arte infracional. Porque, para o legislador, tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. Eu tenho mais um caso para falar com você, mas não vou falar. Tudo bem? Agora que nós passamos isso aí, vem a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. E diz: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Gente, presta atenção. Crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Furto é a mesma espécie. Eu pratico 2 furtos da mesma espécie. Olha, eu furto na quitanda da Mariazinha e furto na quitanda do Joãozinho. São 2 crimes. Aí um concurso, material de crimes. Não é? Agora, imagine a Kelly, a Tereza, a Maria, a Joana, que trabalha no seu escritório e todo dia ela leva uma canetinha para casa. Ela está subtraindo para si ou para outra em coisa alheia móvel, está a canetinha. Praticou um crime de furto? Praticou. No dia seguinte, ela diz: precisa levar um caderno. Leva um caderno. No outro dia, precisa levar borracha. Leva borracha. No outro dia, precisa levar um potinho para colocar as canetas. Leva o potinho. No outro dia, eu preciso de papel. Leva papel. No outro dia, eu vou precisar de uma impressora. Leva a impressora. No outro dia, vou precisar de um computador. Leva o computador. Ela está praticando furto em continuidade delitiva? Está. Ok? Mais na frente, eu vou melhorar isso para você. Mas eu quero, porque tem concurso. Você não entende bem isso enquanto eu não falar de concurso material nem concurso formal. Ok? Mas você já viu. Pensa assim, ó, existe um autor, existe uma mesma vítima, e ele, todos os dias, tira um pouquinho dessa vítima. É o caixa do banco, que todo dia ele subtrai 100 placas. Não é? Pô, puxa vida, R$100 todo dia, no mês, 3 mil, né? Então, isso é um crime o quê? Continuado. Nos crimes continuados, né, aplica-se a pena de um só dos crimes. Todo dia ela furta uma coisinha do seu escritório. No final de 30 dias, você descobre que ela que estava te furtando. Ela vai responder pelo crime de furto com abuso de confiança, não é? Qual vai ser a pena?
2 a 8 anos. Pronto. Acabou. Aplica-se a pena de um só dos crimes, só esse furto. Se forem idênticas. Ou a mais grave, se forem diversas. Então, quando eu falar, eu vou mostrar a diferença de crimes idênticos e crimes não idênticos, né? Crimes da mesma espécie, mas não da mesma natureza. Ok? Muito bem. Ele diz aqui, ó, extingue-se a punibilidade pela prescrição, não. Pela retratação da gente, ó, pela morte, pela anistia, graça, indulto, pela retroatividade, pela prescrição, pela decadência, pela renúncia. Então, a prescrição é uma causa de extinção de punibilidade. Olha aqui agora. Não. Sequestrar. Não, não é isso, não. Ah, tá. O crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem devida. O que seria vantagem devida aqui? Seria o resultado. Mediante o quê? Extorsão. Obtenção da vantagem indevida. Consuma-se independentemente da vantagem. Portanto, o crime de extorsão, ele é comissivo e se consuma no momento da extorsão. Agora, olha o crime de sequestro. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Já o crime de sequestro, não é? Ele tem também o resultado. Qual é o resultado? Obtenção de qualquer vantagem. Mas a doutrina e os tribunais disseram que não. Que não. Eles disseram que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma no instante em que a vítima é sequestrada com a finalidade de se obter dela vantagem devida. Ali está consumado o crime de extorsão mediante sequestro. A esse crime, ele diz, enquanto a vítima estiver sequestrada, o agente ativo está praticando a ação de sequestrar. Portanto, é um crime permanente. E se ele partilhar o crime, cada dia ele pegar uma coisinha, aí é um crime continuado. Entendi, professor. Se entendeu, responda para mim agora. No dia 10 de janeiro de 2020, seu irmão estava com 17 anos e 9 meses. Ele sequestrou Pedrinho para obter de Pedrinho vantagem indevida. Como veio a pandemia, tudo atrasou, mas hoje ele foi finalmente preso, hoje, 2/7/2020. Ele vai responder pelo ato infracional de sequestrar a pessoa ou vai responder pelo crime de sequestro como maior? Vai responder por crime de sequestro como maior. Por quê? Porque o crime de sequestro, segundo os tribunais, é um crime permanente. Ou seja, é aquele crime cuja ação vai produzindo resultado no decorrer do tempo. É aquele cuja omissão vai produzindo resultado no decorrer do tempo. É aquele cuja conduta vai provocando resultado no decorrer do tempo. Nesse caso, olha que coisa bonitinha.
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Olha que coisa bonitinha. Eu vou encerrar porque eu incomodei demais você hoje. Olha que coisa bonitinha. Por favor, preste bem atenção. Pedrinho, no dia 10 de janeiro, tinha 17 anos e 9 meses. Hoje ele foi preso. Vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Tudo bem? Pedrinho, com 73 anos de idade, sequestra Mariazinha, com 10 anos de idade, para obter vantagem devida. Nessa época, hoje, o crime de sequestro é punido com a pena de 300 anos. A menina continua no cativeiro e Pedrinho exercendo a conduta de sequestrar pessoa. Já estamos no dia 15 de agosto. Aí, no dia 15 de agosto, ele liga a televisão e diz: ontem, o presidente da República assinou e começou a vigorar ontem que o crime de sequestro será punido com a pena de 300 a 2.000 anos. Aí eu pergunto, lendo o enunciado da súmula 711, nós vamos aplicar a Pedrinho a pena de até 300 anos ou até de 2.000 anos? Até de 2.000 anos. Por quê? O crime é permanente e aplica-se ao crime permanente a lei que estiver vigorando no dia em que cessar a permanência. Vamos lá de novo. No crime permanente, aplica-se a lei que estiver vigorando no momento em que cessar a permanência. Pronto. E no crime continuado, aplica-se a lei que estiver vigorando no momento em que cessou a continuidade delitiva. E se essa lei for mais grave, é ela que tem que ser aplicada. E se naquela época que ele sequestrou não era crime, vai ser crime a partir de agora, enquanto não cessar a permanência nos crimes permanentes, ou enquanto não cessar a continuidade no crime continuado, vai se aplicar a lei, ainda que mais grave. Pronto. Gente do céu, eu parei aqui na súmula 711, né? Eu lhes peço desculpa por esse tempo todo, cansei vocês, mas prometo que da próxima vez não vou cansá-los. Tudo bem? Um forte abraço a todos.